Eu queria saber de você a notícia do triatlon. Como é que é? Foi adiado? Foi adiado, isso era uma coisa que a gente já vinha esperando fazer um tempo. Eles quiseram esperar no último minuto. Esse é a grande vedete desses Jogos Olímpicos que tem muito a ver com sustentabilidade, né, com deixar Paris melhor do que ela estava antes. E uma das prioridades era limpar o Rio Sena, para o Rio Sena voltar a ser uma piscina pública, aí, entre aspas, para os franceses, para os parisienses, que é algo que vem da tradição dessa cidade aqui e que não é permitido o banho no Rio Sena desde 1923. Eu conversei com alguns parisienses e eles falaram, de jeito nenhum, eu jamais entro naquela água. Então, para vocês entenderem, é um pouco como tentarem fazer com que competições ou que praias sejam feitas no meio do Tietê, mais ou menos a mesma coisa, né? Então, o que aconteceu nos últimos dias é o seguinte, eles tinham conseguido fazer com que a água chegasse num nível aceitável para fazer as provas de triatlo e da maratona aquática, mas não é algo que o rio está em movimento, então não é algo que eles dá para eles terem completamente certeza de que vai ser possível. E aí o que aconteceu, qual que é o problema? O cenário problemático para essas provas é a chuva em Paris versus a chuva no Rio, antes do Rio chegar aqui. Então tem a ver com o volume da água que está passando por aqui, se está passando mais rápido, se está passando mais lentamente, e esse volume, né, que vai limpando a água do que é jogado no Rio aqui em Paris, e as chuvas aqui que vão jogar a água suja das ruas de Paris para o Rio. O que aconteceu, vocês vão lembrar, da abertura da Olimpíada, choveu muito, e isso deixou o Rio muito sujo. Depois a gente teve 3 dias de muito sol, aliás, uma coisa que foi a tônica desse dia aqui em Paris é o calor. Eu estava esperando vocês, eu estava assim, e já são 10h30 da noite aqui, e eu ainda estou morrendo de calor, foi o dia inteiro com sensação térmica de 39 graus. Mas o que aconteceu é que choveu em Paris, sujou de novo o rio, né, na abertura, e essa corrente aí não foi suficiente para limpar. Eles fizeram um teste na água às 4 horas da manhã de hoje, e a água não estava própria para banho, então eles adiaram a prova do triatlo para amanhã. Então vai passar pelo mesmo processo, vai ser feito um teste, e depois eles vão decidir que se dá para fazer essa prova ou não. Mas vai chover de novo. Há uma previsão, inclusive a gente recebeu um alerta de tempestade para essa noite, não parece que vai ter tempestade ainda, mas tem muita chuva prevista para amanhã. Então pode ser que essa novela se estenda um pouco mais. Combinado. A gente vai ficar na expectativa aí para saber quando acontecem essas provas e sobre a tempestade também, né? Muito obrigada, Juliane, pela sua participação, pela sua entrada chiquérrima aí das ruas de Paris, em frente a Roland Garros, mais uma vez participando aqui conosco, e boas Olimpíadas para nós. Obrigado. Eu estou esperando um pouco pela essa tempestade, porque o calor aqui parece em Rio de Janeiro no pleno verão. Nossa, imagina, a gente vê vários atletas dando entrevista e realmente reclamando bastante do calor, né, durante as suas atuações e depois também. E Ana, você entraria nesse rio? Jamais, jamais, gente. Nem valendo uma medalha olímpica? Acho que nem valendo. O atleta, acima de tudo, ele preza muito, né, por essa questão de qualidade. Eu acho que a organização das Olimpíadas não pode correr esse risco de colocar os atletas numa situação dessas, com o Rio nesse estado, né? Eles fizeram toda a questão antes da inauguração, da política entrar no Rio, provar que estava tudo certo, mas como a Juliane trouxe, os níveis são ruins e acho que não tem condições disso acontecer. Eles chegaram até a cogitar de tirar a prova de natação, né? Fazer o triatlo virar duatlo. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Atleta sofre, né, gente? Não é mole, não. O cara treina ali para os 3 esportes e ainda cogitam modificar mais ainda no meio da coisa, depois de 4 anos de treinamento. É bem bizarro, mas a gente aguarda aí as notícias. E mudando de águas do rio para a piscina, vamos chamar agora a Beatriz Cesarini, que vai trazer notícias de outra Beatriz também. Tudo bem, Bia? Oi, Flávia, tudo bom? Tudo bom com vocês? É isso mesmo, eu vim aqui trazer notícias da Bia Dizotti, né?
Ela é a nossa finalista nos 1.500 metros livre, a primeira finalista do Brasil a disputar uma prova como essa, né? Então, a gente está super feliz com isso. Amanhã a Bia vai pular na piscina, né, aqui na Noite de Paris. E uma história legal, assim, a Bia tem uma história de superação muito boa, né? No ano passado ela precisou operar, né, tirar cisto no ovário. E aí ela ficou com muito medo de não conseguir se recuperar, né, a tempo, de não conseguir voltar a uma boa performance. E aí lá na seletiva olímpica, em maio desse ano, ela conseguiu, né, fazer o índice olímpico, conseguiu a vaga na prova. E aí agora está aqui, né, vai disputar a final olímpica, a primeira mulher a disputar uma final olímpica dos 1.500 metros livres. Isso é sensacional. De natação eu falo com um pouquinho de propriedade. Ela está disputando aí a primeira dos 1.500 e é a 8ª mulher brasileira a disputar uma final olímpica de prova individual. E eu sei disso porque eu fui uma delas, nadei os 50 metros livre e a última tinha sido a Mafê, nos 400 livre, como foi a primeira finalista olímpica de natação, a Piedade Coutinho, também nos 400 livre. Eu queria perguntar também para a Bia sobre uma notícia que eu fiquei sabendo do Adam Peaty. O que aconteceu com ele? Que pegou Covid. O Adam Peaty, ele pegou Covid. Olha só, Flávia, o Adam Peaty já estava dando sinais que não estava muito bem, né? Ele perdeu a prova. Não é assim, muito bem, vamos dizer, né? 2 centésimos não é muito ele sinal, era esperado né? Para ganhar. Exato. Mas é que era esperado de ele ganhar, né, medalha de ouro e tudo mais, e ele acabou sendo desbancado ali pelo italiano, né, na especialidade dele, que é os 100 metros peito. Mas é isso mesmo, ele tá com Covid, é complicado, né, para o atleta ficar doente no meio dos Jogos Olímpicos. Eu fiquei pensando 2 coisas, né? Uma que ele já estava com Covid nadando, então provavelmente ele conseguiria fazer um resultado um pouco melhor. Quando você olha os tempos, ficou um pouco aquém do que a gente esperava para uma prova de Jogos Olímpicos. E outra coisa é que provavelmente ele já infectou uma galera lá também, né? Isso pode alterar aí alguns resultados aí para frente. É verdade isso, pelo o que a gente vê, né? Ainda mais tudo que a gente aprendeu em Tóquio, né? Esses atletas também aprenderam em Tóquio. Se ele tivesse sentido algum sinal de gripe e tudo mais, podia ter dado uma segurada, porque se infectar os atletas vai diminuir ali o ritmo, a galera não vai começar a ficar doente e não vai ser muito bom, né, para a prova de natação aqui em Paris. E a galera já tem reclamado de outra coisa, que é a piscina que está irregular, tem alguns metros a menos do que o normal, ela está um pouquinho mais rasa. E aí eles já estão reclamando sobre isso, né, que os tempos não estão ficando tão bons por conta desse detalhe. E agora, se a galera ficar doente, vai piorar tudo, né? E a piscina faz uma diferença e a gente está vendo que só caíram recordes olímpicos por enquanto, né? A gente viu o Bob Bauman falando, né, ex-técnico do Michael Phelps, atual técnico do Leon Marchand, que nadou muito bem os 400 metros nado medley, mas não bateu o recorde mundial. E outros atletas que às vezes eram esperados também estão ficando aquém. Como a prova dos 100 metros borboleta feminino. Você acha que a piscina realmente pode estar impactando de acordo com a profundidade, né? Porque a teoria é que a água ficaria um pouco menos, sofreria um pouco mais impacto das ondas, né? Do movimento das águas. Então, realmente pode estar aí uma questão chave relacionada à própria piscina, que é uma Mirta Pool, mas é mais rasa, né? Exatamente, ela é um pouco mais rasa e tem um detalhe, Flávia, você sabe que essa piscina, ela foi construída aqui na La Défense Arena, que é a maior casa de shows fechada da Europa, mas a organização de Paris, né, os Jogos de Paris também construíram uma arena para os esportes aquáticos, uma arena especial só para os esportes aquáticos, né, nas Olimpíadas de Paris, mas a natação não vai ser realizada lá, só o nado artístico, polo aquático e os saltos, né, os saltos ornamentais. Então, como é que é, né? Poxa, eles constroem uma piscina nova numa arena gigante que tem uma capacidade enorme e ainda erram a metragem. A gente já está atrás do COI, inclusive, para entender essa situação, viu? E aí, assim que a gente tiver alguma resposta deles e da organização, eu volto também para falar com vocês. Legal, deve ser alguma resposta relacionada a alguma dificuldade estrutural que tentaram manter em sigilo, mas a galera não perdoa, né? E eu queria saber se tem alguma atualização no caso da Ana Vieira. Temos sim, Flávia. Hoje mesmo a gente publicou, né,
uma nota oficial do COB, né, falando que realmente houve. Na verdade, eles falaram que hoje em dia não há mais nenhum processo de denúncia, mas a gente apurou que em 2021 houve realmente uma denúncia. O compliance do COB passou a apurar, investigar o caso, mas acabou não indo para frente porque a própria Ana teria desistido, né, de continuar com o processo. Então, por enquanto, é essa a informação que a gente teve. E aí, por isso, essa denúncia foi arquivada. Ah, entendi. E agora ela tá... porque pra gente parece que não hoje houve nem denúncia, né? Hoje ela teve uma reunião com o Pinheiros. Exato. Na verdade, o que aconteceu? Ela denunciou mesmo em 2021. O COB passou a apurar o caso, recebeu essa denúncia, mas ela acabou não querendo prosseguir com o caso. E agora, né, eles aguardam se ela vai querer comentar de novo. O Pinheiros mesmo, que é o clube pela qual ela representa, também teve uma reunião com ela hoje, e aí eles vão ver como é que vai ser a melhor maneira de prosseguir com toda essa situação. Bom, então a gente aguarda aí mais atualizações a partir da própria nadadora, do clube e depois do próprio COB, né? Muito obrigado, Bia, pela sua participação, direto de Paris, chiquérrima, vamos nos falar muito ainda, e muito de natação. Obrigada, Bia. É isso, obrigada, Flávia, até a próxima. Até. Vamos agora falar um pouco de vôlei de praia, Ana. E aí, o que você me diz? O palco é seu, pode falar. Hoje foi um dia muito bom, né? Foram 3 duplas do Brasil em quadra. Começou com o André e o George, que a gente tinha uma grande expectativa, enfrentaram a dupla cubana. E eles entraram muito mal hoje. Eles tinham ganho o primeiro jogo, ganharam super bem. E os cubanos entraram num ritmo muito, muito forte. O André não conseguiu acertar a marcação, ele que é o principal bloqueador do Brasil, não conseguiu acertar a marcação. O George também é um excelente defensor, não conseguiu ir bem. O Brasil perdeu por 2-0. Não é um resultado tão preocupante, porque ainda tem o terceiro jogo, e como eles ganharam o primeiro, a chance de classificação é grande, mas é um resultado atípico. A gente esperava que eles entrassem atropelando e passassem por essa primeira fase com 100%, né? A segunda dupla masculina joga amanhã, com o Evandro e com o Arthur. Esperamos mais um resultado positivo. Mas como o dia tem sido bom também para as meninas da ginástica, as meninas do vôlei de praia deram mais um show. Não decepcionaram de maneira nenhuma. A gente tem Duda e Ana Patrícia, que acabaram o jogo agora há pouco, né? Elas são a dupla número 1 do mundo. E elas passaram fácil pela dupla espanhola, assim, jogando tranquilamente, sem sufoco. Você percebe até que elas deram uma acalmada no jogo. A Juliane trouxe que está muito calor lá em Paris, né? Elas jogaram agora, já estava no fim do dia. Estava uma imagem, inclusive, de pôr do sol às 9h30 da noite em Paris. Mas elas conseguiram jogar sem sufoco, ganharam duplo 21-13. Então, um jogo bem tranquilo. E mais cedo, Carol e Bárbara também fizeram um ótimo jogo contra uma dupla da Lituânia. Essas, sim, sofreram um pouco mais com o calor. O jogo delas foi ao meio-dia e teve até uma pausa na troca de quadra. Cada 7 pontos tem uma troca de quadra, e o COI autorizou que os atletas bebessem água. Normalmente não é autorizado, Normalmente não é autorizado, só no momento de tempo, né, de tempo técnico de cada um, que as atletas têm direito a um tempo técnico, e quando soma 21 pontos. E eles autorizaram porque estava com sensação térmica de mais de 40 graus, e pensando, obviamente, né, na questão de saúde das atletas, foi permitido. Mas Bárbara e Carol, elas até falaram nas entrevistas pós-jogo que o treino no Rio de Janeiro, acho que facilitou para elas, né? Estão mais acostumadas a jogar com esse calor e conseguiram passar muito bem. Então, ambas as duplas brasileiras estão classificadas para as oitavas de final. Rio de Janeiro não é para amadores, e eu, como nutricionista, fico até em faniquito de pensar, né, de ter uma proibição de beber água. Sim. E aí, sob o calor, é simplesmente uma coisa sensata você liberar as atletas a beberem mais água e se hidratarem, porque senão você ia ter um monte de atleta passando mal. Exato, né? E tudo que a gente não quer, essas imagens de atleta tendo algum problema dentro de quadra, né? Tá certo. E daqui a pouco a gente vai falar muito mais sobre outros esportes, sobre surf, e também eu queria saber quais são as perspectivas do Brasil daqui para frente, quais são os próximos jogos e como você vê essas próximas partidas, a importância de cada uma para cada dupla. Elas ainda têm que esperar todos
esse jogo da primeira fase acabar para saber quais vão ser as duplas que elas enfrentam, né? Porque passam duas melhores duplas de cada grupo e as melhores terceiras colocadas também, então, para fazer esse próximo chaveamento das oitavas de final. A gente tem boas perspectivas porque tanto Duda quanto Ana Patrícia, Carol e Bárbara tendem a passar em primeiro colocado nos seus grupos, elas pegaram um grupo mais tranquilo, então não devem ter muito sufoco. Passando em primeiro, o chaveamento deve ser um pouco mais tranquilo. Com Duda e Ana Patrícia, a gente tem uma expectativa muito grande, né? Elas são o número 1 do mundo, já tem ganho todas as etapas do Mundial, ganham muito, muito, muito bem os jogos delas. Então, assim, a expectativa para a gente retomar esse ouro feminino que a gente ganhou só lá em 96, quando o vôlei de praia entrou nas Olimpíadas. Sim, e foi a primeira vez que o vôlei de praia tinha entrado com o feminino, né? Logo o Brasil ganhou o ouro e a prata, porque naquela situação de 96 em Atlanta, a disputa foi entre brasileiras. E a gente gostaria muito de rever isso esse ano, né? Acho que Carol e Bárbara, sendo a segunda dupla, também tem boas chances de chegarem longe nessas Olimpíadas e, assim, sonhar com uma final olímpica brasileira seria incrível, assim, e aí qualquer uma das duas tem muita chance de ganhar o ouro, tanto Duda e Ana Patrícia, quanto Carol e Bárbara, porque estão jogando muito, né? Seria incrível. O verdadeiro significado do tanto faz. Exatamente. E a gente tem que ir, né, etapa a etapa, porque a gente está vendo aí nos Jogos Olímpicos que não é brincadeira, é um momento que você tem, e às vezes uma expectativa não se cumpre dentro de um jogo, dentro de uma performance, né? Então cada jogo conta e cada etapa aí a gente fica na expectativa. Lembrando a quem está assistindo a nossa enquete, que é sobre a ginástica, qual foi o momento de hoje relacionado à medalha? Se foi o salto da Rebeca, a Flávia competindo depois de machucar o rosto, ou a Júlia depois de cair, gente? O que ficou mais marcado para você na vitória de hoje dessa medalha de bronze histórica? E vamos chamar agora o Gustavo Setti, do UOL Esporte, para falar com a gente sobre o surf. Gustavo, tudo bem? Oi, Flávia. Oi, Ana, tudo bem? E aí, Gustavo, por que não foi 10? Está todo mundo querendo saber, já vou abrir com essa. Pois é, né? O Medina conseguiu aquela onda incrível ontem e ficou todo mundo por que não foi 10, e eu vou explicar um pouquinho por que foi 10 e também por que não foi 10, né? Certo. E para isso a gente precisa entender um pouquinho como funciona a nota dentro do surf. Então, cada onda surfada ela é avaliada por 5 juízes. Esses 5 juízes, cada um dá uma nota, a maior e a menor são descartadas. Aí você pega as 3 que sobram, soma e divide, e aí dá a nota final. E dessas 5 notas que o Medina recebeu por aquela onda, foram 2 10. Só que um desses 10 foi descartado, tirando a menor nota, que foi um 9,8, e somando as outras 3 notas intermediárias, a média dele deu 9,9. E por que faltou esse 0,1, né, para ele conseguir o 10? O Tahiti tem aquela onda tubular perfeita, muito pesada, e lá, obviamente, o que conta mais é o tubo, né? E o surfista, para receber um 10 numa onda tubular, ele precisa estar muito profundo no tubo. Então, assim, a onda perfeita no tubo é quando você não sabe se o surfista ainda está dentro da onda, se ele já caiu, e aí quando ela está fechando, ele sai. E o problema na onda do Medina é que nos segundos finais, no começo ele está muito profundo na onda, só que nos segundos finais a gente consegue ver o bico da prancha dele já saindo do tubo. Então talvez essa pequena parte da prancha que já estava à vista e ele não estivesse tão escondido até o final da onda, tenha custado esse 0,1 para ele, né? Esse 0,1 que faltou para o 10. Eu, quando estava assistindo a transmissão na TV ontem, assim que saiu a onda, eu fiquei com a impressão de que seria um 9,5 para cima, mas também, justamente por conta da prancha estar à mostra nesses segundos finais dentro do tubo, eu achei que poderia não vir o 10. Mas é claro, o surf é um esporte que você tem notas, e desses 5 juízes, 2 deram 10, né? Então, foi um 10 que também não foi um 10. Wow.